precisa ser feita com verdades, não apenas com convicções de alguns. A política tem que ter justiça, a política tem que ter foco e a política tem que fazer bem aos interesses maiores do nosso povo. Meu querido companheiro, você representa isso na história da política brasileira. Minha querida companheira, me permita chamá-la dessa forma, presidente Dilma Rousseff. Eu sou uma pessoa, graças a Deus, que eu aprendi a ter lado. Eu não tenho medo, eu tenho coragem para enfrentar as coisas que a vida nos coloca diante de nós. E eu não titubeei um momento em poder estar ao lado da democracia e poder estar ao lado de quem fez e faz pelo nosso povo e particularmente pelo povo nordestino. Eu, como vocês aqui, nós sabemos o que era o Nordeste. Nós sabemos que nesse mundão de meu Deus, o que não faltava era carcaça de animal perdido na imensidão da seca. O que não faltava era saques em feiras. O que não faltava era o povo invadindo as mercearias em busca de matar a fome. Isso foi há pouco tempo. Isso foi até o início do século XXI. Era assim que as coisas eram aqui. Para o interior do Nordeste não tinha universidade, não tinha Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Para o interior do Nordeste não tinha sequer cisterna de placa. Para o homem e a mulher nordestina do semiárido tinha simplesmente pedra para quebrar nas frentes de emergência e no final do mês ganhar 30 contos de réis. Era assim que era a vida do nosso povo. E eles acham, aquela parte da elite que não preza pela democracia, eles acham que nós nos esquecemos. A gente pode ter em algum momento ter ficado anestesiado, mas o nosso sentimento de gratidão, de força e principalmente a nossa capacidade de lutar, ela floresce em cada momento quando o povo é chamado para decidir os seus destinos. Eu lembro muito bem disso. E quando uma pessoa que precisou carregar lata d'água na cabeça para poder levar água para sua família, quando um cidadão que não podia ser chamado de cidadão teve que pegar um pau de arara, o tradicional pau de arara, e bater lá em São Paulo para trabalhar nas piores condições possíveis. E quando esse homem chega e se encontra com seu destino de lutador do povo brasileiro, de ser sindicalista com muita honra, de se fundar um partido, de presidir este partido, de inverter a lógica da política brasileira, que era a política das elites, era a política do compadrio, era a política do coronelismo, como nós sabemos e nós derrotamos aqui dentro da Paraíba. Quando este cidadão chamado Luiz Inácio da Silva teve a oportunidade de ser colocado pelo voto livre, soberano, pela força de vontade no governo do Brasil, o Nordeste começou a mudar. Não foi só o Brasil que começou a mudar, foi o Nordeste que começou a mudar. Eu vi aqui um monte de gente, eu vi gente agradecendo porque teve o direito de poder estudar numa universidade que antes não existia aqui no semiárido, aqui no sertão. Eu vi gente, porque antes quando eu percorria aqui, este sertão, este semiárido, a gente não encontrava um cisterna de placa. Todo mundo aqui sabe disso. E hoje você quase não encontra uma casa que não tem uma cisterna de placa. Foram milhões de cisternas de placa. Foi a dignidade conquistada. Foram coisas
que talvez tenham assombrado e feito renascer a capacidade criativa do povo nordestino. E hoje nós estamos aqui celebrando as águas, celebrando a mais importante obra hídrica deste país, que é exatamente a transposição do São Francisco. Para fazê-la, para iniciá-la, não podia ser qualquer membro daquela elite que não preza pela democracia. Tinha que ser um filho do povo. Se não fosse alguém que tivesse sentido nas costas e na pele o que é ser um nordestino de Garanhuns, enfrentar uma seca, eu duvido muito que aquilo tivesse começado. Afinal, todos os outros prometeram sempre, desde Dom Pedro. E hoje, efetivamente, as águas chegam à Paraíba. E não são águas apenas para tirar alguma cidade do racionamento, para tirar alguma cidade do colapso, ou sequer é uma obra que por si só já valeria por tudo para desenvolver o nosso semiárido. Eu estou falando de uma coisa muito maior do que isso. Eu estou falando, meus queridos companheiros e companheiras, numa necessária e progressiva mudança de mentalidade, da consciência crítica do nosso povo. Esse é o mais duro golpe no coronelismo aqui no Nordeste. O povo está derrotando o coronelismo. Aqueles que não prezam pela democracia, aqueles que queriam ver o povo eternamente pedindo de joelhos uma lata d'água, uma carrada d'água, para torná-lo escravo do seu voto durante as décadas seguintes. A obra da transposição significa mais do que isso. E esta transposição tem a assinatura do presidente Lula e tem a inestimável, talvez muita gente aqui não saiba, a inestimável contribuição, porque pagou 72% dessa obra da presidenta Dilma Rousseff. Eu falei 72%. Essa é a verdade que alguns tentam esconder. Mas aqui, no território livre da Paraíba, o povo sabe o que é verdade. O povo tem coragem de ir às ruas. O povo sabe o quanto é fundamental recuperar o sentimento da esperança. Eu não quero falar aqui das coisas ruins, eu quero falar de coisas boas. Nós existimos, meu irmão, para fazer coisa boa, para fazer o povo avançar, para construir esperanças. E é em nome disso que eu estou aqui profundamente grato. Eu agradeço aos meus companheiros prefeitos aqui da região, botaram a mão na massa, fizeram efetivamente de burro, de carroça, de carro, de ônibus, de qualquer jeito, que criaram as condições para que muita gente estivesse aqui. Não foi gasto um centavo de dinheiro público, não foi dado nada, não foi gasto nada, a não ser o sentimento de gratidão que o nosso povo tem. E ninguém vai conseguir enterrar esse sentimento. É muito fácil para alguns acharem que fazem a cabeça do povo, dizendo de manhã, de tarde e de noite que alguém não presta. Apresente provas, porque as provas que o Brasil tem, todo mundo sabe quem são. Agora não adianta fazer justiça seletiva, não adianta fazer justiça por convicções. Justiça é por prova, é por fato. E o Brasil está cansado dessa coisa de ver o Brasil descer ladeira abaixo. Nós estamos cansados desse negócio que serve somente como instrumento político para fazer disputa política pelo Brasil afora. Pois façam disputa política, que nós também vamos fazer disputa política no meio da rua. A consciência do povo. Eu tenho fé, mas eu tenho muita fé em ver Lula, este país e esta região tão sofrida ao longo de tantos anos, voltar a trilhar o seu caminho de prosperidade. O que estas águas farão, como as águas do eixo norte, Jeová, como as águas do eixo norte, elas trarão uma coisa que é fundamental.
talvez nem a gente imagine o que é que nós vamos plantar, como nós vamos desenvolver as pequenas microindústrias. Talvez a gente nem perceba o que está diante de nós. Está diante de nós uma coisa chamada libertação. Isso é muito importante, isso é fundamental para cada um de nós. E eu não poderia deixar de estar aqui agradecendo efetivamente a oportunidade de viver, não apenas como governador, mas como cidadão, como paraibano, esta coisa maravilhosa, abençoada, que é a chegada do Rio São Francisco. Eu só peço uma coisa para encerrar as minhas palavras: é preciso estar atentos e fortes, tal qual aquela canção do final da década de 60. Atentos e fortes. A coisa não está fácil porque o desespero está tomando conta daqueles que achavam que seria de uma forma e as coisas hoje são completamente diferentes. É preciso que a gente dê as mãos, é preciso que a gente mais do que nunca possa defender, resgatar a nossa democracia. É preciso dar ao país a normalidade democrática e é preciso fazer com que o nosso povo possa expressar e dizer claramente aquilo que quer. E eu sei o que o nosso povo quer, eu sinto o que o nosso povo quer. Ninguém vem de 1h da tarde para um sol danado como este. Ninguém chega numa cidade e é recebido por uma multidão como essa. O povo sabe o que quer, amigo. O povo sabe o que era e o que foi e o que é. O povo tem consciência de que é importante fazer com a própria mão. Porque se depender de alguns segmentos, vão continuar mentindo para o povo. E o povo precisa criar a sua rede da verdade e a sua rede da justiça. É por isso, presidente Lula, que eu estou orgulhoso aqui ao seu lado, como sempre estive. E desde o meu partido em 2014, disse que não seguiria longe do que era melhor para o povo. Votei em Dilma. Em 2010, mesmo não tendo apoio, eu votei no presidente Lula. Eu separo as coisas, eu sei o que é melhor para esse povo. E graças a Deus, com essa autonomia que Deus dá a mim e ao governo que eu represento, nós estamos trilhando os caminhos da prosperidade aqui dentro desse estado. E mais do que nunca, eu peço aos paraibanos para que a gente possa se unir e derrotar mais uma vez o atraso. É o atraso que vai ali no canal e bate uma foto com a cara mais safadinha do mundo, dizendo que é também pai da obra. Mas o homem era contra a obra, não tem coragem de assumir aquilo que era. Eu sou mais aquela pessoa, e meu pai me dizia: meu filho, é melhor um não verdadeiro do que um sim falso. É claro que sim. Chega de falsidade na política. Nós vamos construir a melhor das políticas, não a perfeita política, porque não tem perfeita política, mas nós vamos construir a melhor das políticas para poder dar novamente um rumo progressista, com inclusão social, com desenvolvimento, olhando para todas as regiões, para todas as cidades, que é isso que o nosso povo quer, e é isso que o nosso povo precisa. Meus queridos companheiros, eu agradeço a todos vocês a possibilidade de terem feito a nós vivenciar isso que nós estamos vivenciando hoje. Agradeço aos mais de 15 senadores e senadoras da República, infelizmente nenhum da Paraíba, mas está aqui o Brasil, presente em Monteiro, a figura dos senadores. Eu quero agradecer aos deputados federais, a todos os deputados que vieram aqui prestigiar o povo da Paraíba, o povo de Pernambuco, o povo do Nordeste. Quero agradecer novamente aos prefeitos, aos vereadores, mas eu quero agradecer a alguém especial, a um coletivo especialmente, que é a força de vontade do povo.
este é inquebrantável, esse continua a fazer história, porque a partir de hoje o Brasil não vai poder mais tratar o povo como vinha tratando. A partir de hoje nós vamos cuidar dos interesses coletivos do povo brasileiro, o patrimônio do povo brasileiro. E é por isso que nós estamos aqui, felizes da vida, acreditando no futuro, fazendo no presente, dizendo que não é hora de ter medo, a hora de avançar, a hora de ter coragem para caminhar adiante. Muito obrigado, companheirada, valeu demais, muito obrigado, Lula, muito obrigado, Dilma, um forte abraço e um beijo no coração. Falou o nosso governador Ricardo Coutinho, que encosta ele, Ricardo Paes, Barulho Monteiro! E vamos que vamos, Monteiro! Prepara, Monteiro! E atenção, meu Caribe paraibano! Atenção, Paraíba! Apenas lembrando que uma criança que está perdida em conseguir do palco direito, próximo ao estúdio de uma rádio local. E atenção, minhas